sociedade civil pode contribuir com propostas para ajudar o governo federal a enfrentar o racismo digital. O processo de escuta tem o objetivo de reunir dados, estudos de casos, evidências, diagnósticos e sugestões para combater a prática nas redes sociais, aplicativos de mensagens e de relacionamento, buscadores e outras ferramentas digitais. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Políticas Digitais, vinculada à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E a ideia é que o material reunido seja usado para a produção de um documento com linguagem acessível e identidade visual atrativa, a ser divulgado em eventos públicos e reuniões técnicas, como o Sistema de Justiça e as próprias plataformas digitais. Lançada nesta segunda-feira, a consulta pública sobre o combate ao racismo nas plataformas digitais vai até 15 de outubro, no endereço gov.br/racismo digital. Qualquer pessoa que tenha conta GovBR pode participar. Basta entrar com a senha de usuário. Serão aceitas sugestões sobre temas como formas de violência racial online, impactos da inteligência artificial, mecanismos de denúncia, protocolos de resposta das plataformas, responsabilização e sugestões de políticas públicas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Mais um grupo criminoso é alvo de investigação por fraudar o uso de recursos públicos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e do Fundo Nacional de Saúde. Nesta terça-feira, agentes da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União cumprem nas cidades de Belém e Marituba, no Pará, 18 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva e uma medida cautelar de monitoramento eletrônico. Também foi determinado pela Justiça o bloqueio de ativos no montante de até 198 milhões de reais, além do afastamento do sigilo bancário e fiscal de 17 investigados. Na mesma operação, 6 servidores públicos foram afastados de suas funções e 4 empresas investigadas tiveram suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Nomes, locais e empresas envolvidas não foram divulgados. Todos são suspeitos de integrar uma organização que desviava recursos públicos por meio de fraudes em licitações e contratos firmados entre empresas e órgãos públicos estaduais e municipais do Pará. Os contratos podem chegar ao valor de 198 milhões de reais e a Polícia Federal apura quanto desse total foi de fato desviado. Há suspeitas de que essas fraudes ocorreriam com o uso de recursos federais provenientes do Fundeb e do Fundo Nacional de Saúde. O esquema ilícito, que envolveria empresários, servidores públicos e empresas de fachada, consistiria no direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços, simulação ou execução parcial de contratos administrativos, repasses de altos valores de recursos públicos e, posteriormente, saques em espécie e redistribuição desses recursos entre os integrantes da organização. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Aumentar investimentos em medicamentos e materiais, além de abrir novos leitos e salas cirúrgicas. Essas são algumas das medidas anunciadas nesta terça-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante cerimônia de assinatura de atos do programa Agora Tem Especialistas para a modernização da Rede Federal de Saúde no Rio de Janeiro. Está prevista a reestruturação do INCA, Instituto do Câncer, do INTO, Instituto de Traumato-Ortopedia, do INC, Instituto Nacional do Coração, e do Hospital da Lagoa, e a contratação de mais de 2.000 profissionais com o objetivo de ampliar o atendimento especializado e reduzir o tempo de espera por cirurgias na Rede Federal de Saúde do Rio. O investimento total previsto para essa primeira fase é de 170 milhões de reais. Após a cerimônia, o ministro Alexandre Padilha elogiou a reestruturação e avaliou o peso que ela traz para o cenário atual da saúde pública no Brasil.
Não é um esforço de ampliação do atendimento isolado desses hospitais. É poder fazer uma grande contribuição para o SUS do Rio de Janeiro e, ao contribuir para o SUS do Rio de Janeiro, certamente contribuir para o SUS de todo o país. Primeira ação que nós estamos não só assistindo, mas desenvolvendo. Eu quero agradecer a disposição, o compromisso. Então, nós estamos falando da maior ampliação de atendimento da história dessas estruturas federais desde quando elas foram criadas. Já o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, reconheceu a grandiosidade da reestruturação e vê nela um modelo a ser seguido em futuras entregas para a população. É impossível hoje a gente pensar um hospital que faz ensino, que faz pesquisa, funcionar somente com a administração direta. Isso não acontece em nenhum lugar aqui do Brasil. É muito difícil você sustentar hoje na Prefeitura do Rio. A gente não tem um hospital puramente com a administração direta. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso e utilizar essas ferramentas para entregar cada vez mais serviços para a população. Para a reestruturação dos 4 hospitais do câncer, a meta é reforçar em 42% a capacidade ambulatorial e aumentar em 50% a realização de cirurgias. Já para o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia e para o Instituto Nacional de Cardiologia, um dos objetivos é implementar a teleconsulta 24 horas com especialistas. A integração do Hospital Federal da Lagoa com o Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz será conduzida com a abertura gradual dos leitos, reformas emergenciais e mutirões. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrano. A obesidade tornou-se um grande desafio para milhares de pessoas no Brasil. A condição afeta mais de 30% da população brasileira e é considerado um problema de saúde pública no país. A cirurgia bariátrica tem sido uma alternativa para muitos casos e o procedimento está disponível no SUS e em planos de saúde. Para ampliar o acesso à informação sobre este tratamento, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica lançou a campanha Cirurgia Bariátrica, a melhor escolha. Juliano Canavarros, presidente da instituição, cita alguns dos benefícios da operação. Desde a questão de melhora de níveis glicêmicos na diabetes, melhora da pressão arterial, melhora para dormir, você se vê livre de uma apneia do sono, né? Então os benefícios realmente são muito grandes. Canavarros também fala sobre os pré-requisitos necessários para receber indicação ao procedimento. Desde que tenha uma comorbidade, comorbidades são essas doenças, né? Diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia, enfim, entre outras, né? E 30 de IMC. O que é o IMC? É o peso dividido pelo quadrado da sua altura. Aí você tem um número. Se esse número vier acima de 30 e você for portador de comorbidades, você já tem indicação de fazer a cirurgia, né? A cirurgia bariátrica é considerada uma intervenção eficaz e segura, com índices de complicações inferiores a 1%. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre 2020 e 2024, o Brasil realizou mais de 290 mil cirurgias do tipo por meio dos planos de saúde e mais de 30 mil pelo SUS. O jornalista Ricardo Faria fez o procedimento. Ele tinha obesidade mórbida e chegou a ter dificuldades de locomoção. Hoje, bem mais magro e seguro, mudou de hábitos e é corredor. Para ele, a mudança foi fundamental para a qualidade de vida. Era uma vida cheia de limitações. Essas limitações, 95% dela era por conta do peso. Eu cheguei a pesar 182 quilos na balança, né? Antes de fazer a cirurgia bariátrica. Eu não conseguia me locomover direito, eu tinha muitas dores pelo corpo. Depois disso, eu praticamente renasci. Eu emagreci, voltei ao peso normal, que um adulto normal tem. E eu faria outras vezes. Se fosse necessário, eu faria. Não me arrependeria. Faria também destaca
a alegria pelos objetivos alcançados. É um orgulho e uma satisfação enorme saber que eu trilhei esse caminho, que eu ainda estou trilhando, porque a gente que sofre com obesidade, a gente nunca pode parar. A obesidade é uma doença que você tem que tratá-la pelo resto da vida. Se a bariátrica não é um milagre, você tem que cuidar, porque senão você acaba voltando. Para Ricardo, o segredo para conquistar essa vitória pode ser resumido em uma palavra: perseverança. Jamais desisti, eu jamais deixei de querer mudar a minha vida. Jamais me entreguei para a obesidade, né? Então hoje, eu entendo que a perseverança é a minha maior virtude quando se trata desse assunto. A mobilização em torno da cirurgia bariátrica também tem sido pauta de reuniões com o Ministério da Saúde e é um dos focos do Conselho Federal de Medicina. Com produção de Luana Lavoyer, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Professores de todo o país começam a receber em outubro a Carteira Nacional de Docente no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira. O projeto, que autoriza a criação do documento, foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados e agora aguarda a sanção presidencial, o que deve ocorrer em 15 de outubro, Dia do Professor. Emitida pelo Ministério da Educação, a carteira terá validade em todo o território nacional e vai dar aos professores descontos em eventos culturais como cinema, teatro e shows. Os profissionais ainda terão outras vantagens, como destaca o ministro Camilo Santana. Nós fizemos agora uma parceria com a Associação Brasileira da Rede Hoteleira no Brasil. Todo hotel que faz parte dessa rede, o professor com essa carteira vai ter um desconto de 15% na diária dos hotéis em todo o Brasil. O professor com essa carteira vai ter o cartão de crédito da Caixa ou do Banco do Brasil sem precisar pagar a anuidade do cartão que ele tirar no banco, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, bem como de incentivo à docência no país. Para a emissão da carteira, o professor deve preencher o cadastro no site maisprofessores.mec.gov.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. A medida que proíbe torcedores de acessar estádios agora é válida para todo o país. A partir desta segunda-feira, as decisões judiciais referentes a esses casos passam a ser incluídas no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Até então, o torcedor que era impedido de frequentar estádios no Paraná, por exemplo, poderia acessar arenas em outros estados. Com a padronização do registro de mandados de restrição, a verificação passa a ser realizada pelas forças de segurança em todo o território nacional. Nos casos de identificação por meio de câmeras de reconhecimento facial, em que as pessoas não sejam localizadas pela segurança pública durante o evento, as informações devem ser encaminhadas ao judiciário para comprovar o descumprimento da decisão. A medida é válida para brasileiros e estrangeiros punidos judicialmente no Brasil. A princípio, o prazo de validade é de até 1 ano de restrição e pode ser estendido se a medida for prorrogada. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. A Controladoria Geral da União abriu nesta terça-feira 40 processos administrativos de responsabilização contra 38 associações e 3 empresas envolvidas na fraude dos descontos indevidos do INSS. Os novos processos se somam a outros 12 instaurados pelo INSS, que já são conduzidos pela CGU para apurar o pagamento de propina a agentes públicos. As entidades também vão responder pela fraude nos registros dos descontos associativos.
Foram identificadas pela CGU ocorrências em que as entidades utilizaram plataformas eletrônicas com o objetivo de simular a legalidade nas fichas de filiação de aposentados e pensionistas, burlando exigências nas normas do INSS, tal como biometria digital. Nesses casos, as associações contaram com o apoio de empresas de tecnologia que teriam desenvolvido ferramentas de elaboração de fichas de filiação fraudulentas. Houve ainda a tentativa de descontos associativos de pessoas já falecidas e a recusa da entrega de documentos solicitados por auditorias realizadas pela CGU e pelo INSS. A CGU cita ainda graves irregularidades por parte de ao menos 4 associações que juntaram áudios como resposta à contestação apresentada por beneficiários do INSS. Entre elas, a indução ao erro com ofertas fictícias de serviços atrelados ao benefício do INSS e a gravação sem qualquer consentimento do segurado. Desde maio, é possível confirmar se o desconto associativo identificado foi autorizado ou não. As entidades têm até 15 dias úteis para apresentar uma resposta. O prazo para contestação segue aberto até 14 de novembro. A partir da instauração dos processos de responsabilização, a Advocacia Geral da União vai avaliar, em coordenação com a CGU, a adoção de novas medidas judiciais para o bloqueio cautelar de bens e valores das associações e de indivíduos diretamente envolvidos. As investigações no caso das fraudes contra beneficiários do INSS continuam em andamento. A lista completa das associações envolvidas está disponível na página gov.br/CGU. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação da arquiteta Adriana Vilela por mandar matar os pais e a empregada em 2009 no crime da 113 Sul, como o caso ficou conhecido aqui em Brasília. Ela foi condenada a 61 anos de prisão pelo Tribunal do Júri em 2019 e recorria em liberdade desde então para anular a sentença. Segundo os advogados da arquiteta, a defesa não teria tido acesso amplo e no momento adequado às provas do processo. Na tarde desta terça-feira, a tese foi acolhida pelos ministros Otávio de Almeida Toledo e Antônio Saldanha Pinheiro, que classificou a falta de acesso às provas como grave. Diversas foram as tentativas de obterem as mídias. Foi simplesmente uma omissão que foi sendo postergada e a defesa reiteradamente questionando a falta de disponibilidade. Quer dizer, dá a impressão de que querem esconder uma prova determinante para que a defesa não possa dela fazer uso. E isso é grave. A utilização, o segmento do rito procedimental é essencial. Já o ministro Og Fernandes disse que a defesa de Vilela não registrou a falta de acesso às provas no momento correto. Por isso, votou contra a anulação da sentença. A falta de resignação da defesa na primeira oportunidade quanto à não disponibilização das mídias em momento anterior impede o acolhimento da alegação de nulidade. Com os 3 votos desta terça-feira, a maioria dos 5 ministros da 6ª turma decidiu anular a sentença de Adriana Vilela pelo placar de 3-2. Em sessões anteriores, o relator do caso, o ministro Rogério Schietti, já tinha votado pela prisão imediata da arquiteta e o ministro Sebastião Reis Júnior pela anulação da sentença de 61 anos de prisão. Agora, o caso volta à fase inicial de julgamento. O crime ocorreu em 2009, em Brasília, quando o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a esposa Maria Carvalho Vilela e a empregada Francisca Nascimento da Silva foram mortos a facadas no apartamento em que moravam. Para a acusação, Adriana Vilela teria sido a mandante do assassinato, motivada por desentendimentos financeiros na família. Um ex-porteiro do prédio, o sobrinho dele e um outro comparsa foram os executores. Eles foram presos e condenados a penas que variam entre 55 e 62 anos de prisão. Adriana segue em liberdade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro vai utilizar solução tecnológica de ponta para bloqueio de sinais de telefonia móvel, Wi-Fi e drones em áreas específicas, comunidades prisionais, inclusive hospitalares do Estado. A medida representa avanço decisivo no combate à comunicação clandestina que alimenta o crime organizado a partir dos presídios. A contratação do serviço foi feita por meio de licitação pública, dividida em 5 lotes regionais, com a participação de 6 empresas.
A vencedora tem até 10 dias úteis para iniciar os trabalhos de implantação, que será gradual. O sistema inclui dispositivos eletrônicos chamados jammers, que emitem sinais de rádio que bloqueiam comunicações sem fio de última geração. Em todos os tipos de frequência, são instaladas antenas que se interconectam em pontos estratégicos do perímetro da unidade prisional, formando uma redoma de interferência controlada, impedindo as comunicações por celular, Wi-Fi e até drones. De acordo com a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, o bloqueio só acontecerá dentro das unidades prisionais, sem afetar os moradores das proximidades dos complexos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.